segundo turno. Então vamos lembrar também o regulamento. O regulamento do Paulista de 78 é surreal. Você tem o primeiro turno e você tem o segundo turno. São 20 clubes que jogam todos contra todos. Turno e retorno. O campeão do primeiro turno avança para o terceiro turno. Ele vai jogar o segundo turno, mas não vale nada para ele. O campeão do primeiro turno ele já avança para o terceiro turno. O terceiro turno é o turno decisivo. Tá? Zera tudo. Você joga o primeiro turno, joga o segundo turno, zera, aí começa o terceiro turno, que é o que vale, que é o que vai valer o campeonato. Então o campeão do primeiro turno, depois de 19 rodadas, você decide uma vaga para o terceiro turno. 19 rodadas para decidir uma vaga para o terceiro turno. Segundo turno, mesma coisa, 19 rodadas para decidir uma vaga para o terceiro turno. No primeiro turno, o campeão é o Corinthians. O Corinthians passa pelo Palmeiras nas quartas de final, passa a semifinal, ganha campeão do primeiro turno. O turno era assim, né? Você tinha a fase de classificação do turno e você tinha o mata-mata do turno. Então, no mata-mata do turno, o Corinthians foi campeão do primeiro turno e já se classificou para o terceiro turno. Isso tudo aconteceu em 78. Agora a gente vai entrar em 79. Já se passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rodadas do segundo turno. Acabou o ano. Começa o segundo turno. Começa o ano na 8ª rodada do segundo turno. E aí eu tenho uma lembrança muito especial, muito querida desse momento, que no primeiro jogo de 79, em janeiro, no dia 28 de janeiro de 79, foi quando eu vi o Palmeiras ao vivo pela primeira vez. Eu tinha 8 anos, e o Palmeiras foi jogar contra o São Bento, em Sorocaba. A cidade de Sorocaba tinha acabado de inaugurar um estádio municipal, estádio Walter Ribeiro, inaugurado em agosto de 78, alguma coisa assim. E era a primeira vez que o Palmeiras vinha a Sorocaba jogar, no estádio novo. E eu já com 8 anos e já palmeirense, muito palmeirense. Ficaria mais. E aí eu pedi desesperadamente para o meu pai me levar ao estádio. Meu pai nunca gostou muito de futebol, quem me colocou no futebol foi meu avô. Aí meu pai levou, né? E quando eu vi aquelas camisas verdes da Adidas, tecido brilhante, verde esmeralda, bonito, o sol batia naquelas camisas, dava um efeito visual espetacular, uma cor lindíssima. Aquilo me enlouqueceu, cara. Se tinha alguma dúvida, e eu estava inteirinho uniformizado, né? Eu tenho até uma foto. Puta, eu devia ter colocado a foto aqui para vocês verem. Eu tenho uma foto do dia antes de ir pro jogo. Tô todo uniformizado. E 5 minutos de jogo, 1-0 pro São Bento. Um volante chamado Fernando deu um chute do meio da rua, pegou o Gilmar adiantado. Gilmar jogando de vinho, também não vou me esquecer nunca. A camisa do Gilmar era cor de vinho, porque a camisa do São Bento era azul, né? Então ele não jogou com a camisa tradicional azul de goleiro do Palmeiras, do Gilmar. Jogou com uma camisa vinho. E o tal do Fernando, com 5 minutos, faz um golaço. Ele pega um petardo do meio da rua. E eu nunca vou esquecer disso, né? Isso não tem registro em vídeo, não tem nenhum lugar para a gente rever isso. Eu lembro da minha memória. E no segundo tempo, também logo no comecinho, então um gol com 5 minutos do primeiro tempo, 1-0. No segundo tempo, logo no comecinho também, um centroavante do São Bento chamado Pitanga faz um gol de peixinho. E é 2-0 para o São Bento e acaba o jogo, 2-0 para o São Bento. E o Palmeiras estava bem, né? O Palmeiras estava razoavelmente bem na competição e aí, depois desse jogo, começou a cair. Nunca vou me esquecer,
talvez um monte de moleque deixasse de torcer depois de uma traulitada dessa, aí eu fiquei mais palmeirense ainda. Aí eu comecei a acompanhar para valer mesmo. Então, quem viu a semana passada, lembra que eu comecei a acompanhar pelo rádio, sabe? Para pegar o sinal do rádio era difícil, né? Era ondas curtas. Então o sinal vinha tudo cheio de interferência. Era uma aventura para ouvir jogo do Palmeiras. Comecei a ouvir todos. Então eu ouvia muito Osmar Santos, ouvia muito Seu Fiore, ouvia muito Zé Silvério. Também os narradores secundários, né? O Edemar Anuzek na Jovem Pan, principalmente. O Dirceu Maravilha, Oswaldo Maciel na Rádio Record, se não me engano. Onde tivesse o jogo do Palmeiras, de onde o rádio pegasse naquele dia, é onde eu ouvia. Um espetáculo, né? E, enfim, o Palmeiras perde na sequência do Guarani, empata com a Portuguesa Santista, cai o seu Filpo. Nós já estamos em fevereiro de 79. A gente precisa ganhar o segundo turno para pegar uma vaga no terceiro turno. Mas não precisa ganhar, na verdade. Vocês vão entender por quê. O Tele assume e demora para pegar o jeito do time. Em meados de fevereiro, o Palmeiras contrata, pensando na Libertadores, que já vai começar. O Palmeiras está na Libertadores, porque foi vice-campeão brasileiro. O Palmeiras pega o Pedro Rocha do São Paulo. Aliás, o Pedro Rocha estava no Curitiba. Já tinha saído do São Paulo, tinha feito lá uma temporada no Curitiba. O Palmeiras traz o Pedro Rocha, uruguaio, experiente, para jogar Libertadores, né? E aí vem aquela coisa de ninguém ligava para Libertadores. Ligava sim, ligava. Tanto que trouxe o Pedro Rocha. E trouxe também o Polozzi. O Polozzi, ele chega para pegar o lugar do Alfredo Mostarda, que já estava bem veteranão. Ele tinha voltado do empréstimo para o Santos, né, no início no meados de 78, já não estava naquela, né, exuberância toda. Então o Palmeiras aposta num cara mais promissor, o Polozzi, que inclusive era jogador de seleção brasileira, da Ponte Preta. Palmeiras dispensa o Toninho Vanusa, Palmeiras dispensa o Escurinho. O Escurinho vai para a Inter de Limeira. E o segundo turno do Campeonato Paulista vai rolando e o Palmeiras vai ficando cada vez mais distante da liderança, mas não importa. Por quê? Porque para o terceiro turno é uma festa. Classificam 10 para o terceiro turno. Espera aí. Você tem o campeão do primeiro turno e você tem o campeão do segundo turno. Tem mais 8 vagas. De onde vem esses 8? Vocês não vão acreditar. Eu vou explicar. Mas antes de chegar no terceiro turno, o Palmeiras começa a chegar numa fase em que Paulista e Libertadores começam a intercalar os jogos. E o Palmeiras cai num grupo com... Lembra, era ainda aquela fase onde você tinha times do mesmo país no mesmo grupo. Então você tinha 10 países, você tinha 5 grupos de 4. Na Libertadores era assim. E o Brasil caiu com o Peru naquela Libertadores de 79. Então era o Palmeiras e Guarani. E no Peru era o Aliança Lima. Esse Aliança mesmo que perdeu da gente outro dia. E o Universitário, que era o outro time peruano. E o Palmeiras fez uma campanha mediana. Então essa campanha da Libertadores foi entre março e abril. Entre os jogos da Libertadores tinha jogos do segundo turno do Paulista, não vamos esquecer. Então o Palmeiras começa bem, ele vai para o Peru, fazer os 2 jogos fora e ganha os 2. Pô, maravilha. Ganha do Aliança e ganha do Universitário. Aí vem o jogo com o Guarani, em 25 de março, no Morumbi. E o Palmeiras já tinha virado freguês do Guarani. E é importante falar como eram fortes os 2 times de Campinas. Eram fortes assim, no mesmo nível dos 4 grandes, ou dos 5 grandes. Então o Campeonato Paulista era um puta de um campeonato. Onde você tinha o que hoje a gente chama dos 4 grandes, mais a Portuguesa, mais o Guarani, mais a Ponte Preta, todo mundo de igual para igual. Era impressionante como era legal o Campeonato Paulista, por isso que era tão importante. Os times de Campinas eram muito fortes.
E o Palmeiras toma de 4-1 do Guarani no Morumbi. Mas está com 2 vitórias fora, ainda está razoável. Eu tô falando bobagem, hein? Não, tô não. Tá certo. No quarto jogo, o Palmeiras, já estamos em meados de abril, o Palmeiras perde do Universitário em casa. E vamos lembrar que só classifica um, não classificam 2. Então quando você perde do Universitário em casa, aí você dá a chance para um outro time fugir, no caso o Guarani, que tinha ganho da gente na nossa casa. Então a gente tinha que reverter. Como? Ganhando do Guarani em Campinas. Não ganhamos. Perdemos do Guarani em Campinas. E chegou num ponto que, se não fosse aqueles 6 pontos, aliás, aqueles 4 pontos que o Palmeiras acumulou nas 2 partidas do Peru, o Palmeiras já chegaria no último jogo sem chances. Não, desculpa. O quinto jogo, o Palmeiras ganha de 4-0 do Aliança. E aí sim, chega para o jogo decisivo contra o Guarani em Campinas. E se não fosse essas 2 partidas, chegaria sem chances. Chega com chances. Precisava o quê? Precisava ganhar do Guarani e ainda tirar saldo. Então precisava ganhar de 3-0 do Guarani. O Guarani tinha enfiado um monte de sacolada nos peruanos. O Palmeiras até que enfiou umas sacoladas também, mas as do Guarani foram maiores. Então o Palmeiras precisava enfiar 3-0 no Guarani no último jogo da fase de classificação para ficar em primeiro lugar do grupo para avançar. E não consegue. O Palmeiras, aliás, nem ganha, perde por 1-0 do Guarani e aí sim é eliminado da Libertadores.